Sabadão tem Galo em campo, virando a chave, agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Com o Galo ele chega aqui no apito final. Um abraço, boa noite, Henrique André. Fala, Hugo, boa noite pra você, pra quem tá acompanhando o programa Apito Final na Itatiaia nesta quinta-feira. E o Atlético agora tem que esquecer esse duelo contra o Puerto Cabello, pelo menos por enquanto, deixar a Copa Sul-Americana de lado. Esse confronto na Venezuela que marcou a primeira derrota do Galo para equipes do país vizinho, é isso mesmo. O Atlético que ainda não havia perdido para venezuelanos, agora em 15 partidas, são 11 vitórias do Galo, 3 empates e a derrota para o Puerto Cabello pelo grupo B da Sul-Americana. Agora é hora de Brasileirão e o Atlético chega a São Paulo no fim da noite desta quinta-feira e os jogadores amanhã às 2h30 fazem atividade no CT do Corinthians e já voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, né? O Galo que vai começar a 11ª rodada na 8ª colocação. O Atlético, ele tem 14 pontos e terá pela frente o Santos, o Peixe, que tem 10 pontos e é o 15º colocado. É o Santos comandado pelo técnico Cuca. Então a gente vai ter esse reencontro na Vila Belmiro, jogo marcado para as 8 da noite e o Santos que deve ter os retornos de Gabigol, Gabriel Barbosa e também de Neymar. Mas não é só o Santos que vai ter retorno não, viu, Hugo? Jogadores que ficaram em Belo Horizonte foram poupados do duelo contra o Puerto Cabello, envolvendo inclusive o atacante Hulk. Ele e mais 4, é isso mesmo, o volante Alan Franco, o lateral esquerdo Renan Lodge, o zagueiro Juan Tressoldi, melhor dizendo, e também o meia Vitor Hugo. Eles chegam hoje à noite também a São Paulo e vão se juntar ao restante da delegação. Reforços importantes para o técnico Eduardo Domingues, que o Galo vem nessa busca aí pela 3ª vitória consecutiva no Brasileirão, algo que não acontece desde 2023. É isso mesmo, olha só, gente, de lá pra cá foram 87 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro e o Galo não conseguiu essa trinca de jeito nenhum. Será que vai acontecer nesse duelo de sábado, Hugo? O torcedor do Galo, ele tá sonhando com isso, né? Exatamente, Henrique André, o assunto agora é Campeonato Brasileiro, esquecer essa derrota na Sul-Americana e focar no Brasileiro, a parada contra um Peixe que conta com o retorno de Neymar, Gabigol, mas o Galo forte para esse duelo, Vini. O Atlético com o retorno também de vários titulares, se na Sul-Americana poupou, no Brasileiro é força máxima. O Santos costuma ser uma pedra no sapato do Atlético, como o Atlético tem dificuldade de jogar contra o Peixe na Vila, a última vitória lá em 2022. Mas está na hora do Atlético de ter, de fato, essa arrancada, buscar a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem na Sul-Americana poderia até gerar algumas dúvidas no Barba a respeito de escalação, se o time tivesse jogado bem. Não foi o caso, né? Pelo contrário, o time foi muito mal, então para mim não vai ter mistério na formação. O meio de campo deve ter o Alan Franco com Tomás Pérez, Vitor Hugo, meio campista, é titular indiscutível, um dos principais jogadores do Galo nessa temporada. Coelho, Reinier e Hulk. Então, é um Atlético forte, é um Atlético que tem conseguido melhorar bastante sob o comando do Eduardo Domingues, um time mais aguerrido, um time que compete bastante. Sem contar o jogo de ontem, tá? O jogo de ontem foi uma exceção, mas no Campeonato Brasileiro tem sido dessa forma e vai pegar um Santos que também tá numa fase complicada. O Santos pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada e o Galo tem que tentar se aproveitar também desse momento de oscilação do rival. E como destacou o Henrique André, aquela trinca podendo pintar, né? Traz mais confiança. Com certeza. O Atlético não vence 3 seguidas desde 2023, quando era comandado pelo Filipão, como trouxe o Henrique André. E tá precisando de embalar. O Atlético começou mal no Campeonato Brasileiro, tropeçando bastante, então agora precisa recuperar aqueles pontinhos que passaram. O Galo precisa de buscar agora também em jogos fora de casa. Venceu já na primeira fora contra a Chapecoense e quem sabe agora vencendo o Santos seria a 2ª vitória consecutiva fora de casa. E hoje foi um dia especial para o atacante Hulk. Conta pra gente, Henrique André. Exatamente, Hugo. Hoje foi um dia especial demais pro Hulk, que é o maior ídolo da torcida do Atlético na história recente, maior artilheiro do Atlético também no século, artilheiro na temporada, apesar de estar vivendo um jejum, alguns jogos não marca gols e quem sabe isso aconteça contra o Santos, né? Acabe com esta fase sem balançar a rede, mas o Hulk, 39 anos, viveu uma experiência única no futebol e também na vida profissional.
Hoje, durante a atividade na cidade do Galo, como eu disse, ele ficou em Belo Horizonte, não participou da viagem à Venezuela. Ele treinou, é isso mesmo, treinou com um dos seus filhos que estão atuando nas categorias de base do Atlético. O Ian Ângelo, jogador da equipe Sub-20, eles estiveram em campo, o Atlético até publicou algumas fotos deste treinamento, desse encontro entre pai e filho, e será que é uma herança aí que o Hulk vai deixar pro Atlético? Porque o Ian vem marcando alguns gols nas categorias de base da equipe Sub-20, assim como o Thiago Ângelo, que defende o Sub-15 do Galo. Então o Atlético tá pegando aí o DNA do seu artilheiro e tá apostando no futuro também. Será que esses dois vão dar certo, vão dar frutos e muitas alegrias pra massa? Um dia especial pro Hulk, que, como eu já destaquei também, viajou para São Paulo, vai se juntar ao restante da delegação e amanhã participa do treinamento no CT do Corinthians, antes desse confronto importantíssimo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dale, Henrique André, e aí, Vini, pensa, assim, a gente fica imaginando, passa na cabeça do Hulk, né? Com certeza deve ter sido um dia marcante, emocionante para ele, né? Você imagina o Hulk vitorioso, um dos maiores ídolos da história do Atlético, e agora tendo a oportunidade de treinar com o próprio filho. É muito bacana. Eu confesso, Hugo, que eu nunca vi os filhos do Hulk atuando, né, pelo Atlético, assim, não sei se realmente são bons, mas se estão lá porque tem alguma qualidade, né? Não é só porque são filhos do Hulk. E se eles jogarem aí 50% que o pai joga, já tá de ótimo tamanho, né? Tá de grande. Agora, sempre que tem essa questão familiar, é um peso pros garotos, né? Porque eles sempre vão ser conhecidos como os filhos do Hulk. E aí carrega toda uma pressão por toda a história que o pai tem no futebol. É difícil desvincular. A gente tem vários exemplos de jogadores que não conseguiram jogar no mesmo nível e sofreram com isso, né? O filho do Bebeto, do Romário. Mas tomara que eles possam também ter uma carreira vitoriosa no futebol. Sucesso pra eles, 11h24, mais do Galo. Galo que não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores, Henrique André. É isso. Bom, se por um lado o Galo tá pensando agora só no Campeonato Brasileiro, em subir na tabela, o clube também não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores e tá fazendo uma promoção muito legal para que os torcedores estejam nos 3 jogos que fará na Arena MRV contra Puerto Cabello, contra o Juventude do Uruguai e também contra a equipe do Cienciano do Peru. Essa aí que foi uma pedra no sapato danada na edição passada da Copa Sul-Americana. O Atlético está fazendo uma promoção para os seus sócios com preços dos ingressos a partir de R$75. É isso mesmo. Bom, é um pacotão que o Galo tá fazendo. O torcedor pode comprar esse pacote e garantir presença nos 3 jogos como mandante em casa do torneio continental. E olha só, não para por aí, viu? Em caso de classificação do Galo para as 8ª de final, o Atlético, para isso, vai ter que figurar em primeiro do grupo, né? Porque senão vai ter que disputar aquele playoff, assim como aconteceu em 2025. O Atlético, ele vai proporcionar ao torcedor que comprar esse pacote para os 3 jogos mais um ingresso. Bom, e se não passar para as 8ª? Gente, não tem problema. Se o Atlético avançar também para os playoffs, tá? Vai ter que ter um jogo a mais aí até chegar à final. Esse torcedor também terá o lugar garantido nos duelos, melhor dizendo, na Arena MRV. E para mais informações, é só acessar o itatiaesporte.com.br, que também tem uma notícia importante envolvendo a Vila Olímpica, que era o centro de treinamentos do Galo antes da mudança lá para Vespasiano, para a cidade do Galo. O Atlético usou muito a estrutura da Vila Olímpica, que vem passando por um processo de modernização e até agora mais de R$15 milhões foram gastos nesse processo, né, de modernização da Vila Olímpica, que inclusive vai receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina, marcada para o ano que vem aqui no Brasil. A FIFA já aprovou o campo e o processo está bem adiantado para que o Galo receba pelo menos uma seleção feminina que vai disputar o Mundial. Informações do Galo nesta quinta-feira aqui no Apito Final. Tá certo, Gão? Um abraço para você. Um abraço, Henrique André.